energia boa, graças a Deus. Só gratidão por quem Jesus é e por tudo que Ele tem feito sobre nós. Amém? 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas para quem vencer. Também o rei vai dar a filha em casamento. Haverá um casamento. O rei vai dar seu filho, sua filha em casamento, e isentará de impostos a família de seu pai. Olha para o pastor aqui, ó. Quem vencesse o gigante teria como benefício casar com a filha do rei, ou com o filho do rei. Vamos lá, vamos pegar, vocês são inteligentes. Quem casar com o filho do rei não precisará pagar impostos. Lembra que nós somos treinados aqui, nós somos ensinados aqui, nós somos doutrinados aqui a achar Jesus em tudo? É uma das características da nossa igreja, olhar para o Velho Testamento e achar Jesus lá. Você já está achando Jesus aqui? Pastor Jesus, onde que está aí? Vai entregar o filho. Só troca aqui filha por filho. Vai entregar o filho. Haverá um casamento com a noiva. E não vai precisar. Repete comigo, impostos. Por que pagamos impostos? Somos cidadãos aqui no Brasil. Pagamos impostos para usufruir dos benefícios aqui dessa terra. Então tudo que a gente faz, a gente paga imposto, porque moramos aqui, os impostos aqui são bem altos, e para usufruir de tudo isso aqui, precisamos pagar impostos. Só que é o que aconteceu aqui, você consegue ver graça nisso? O filho está sendo dado, vamos casar com o filho, e não precisará mais pagar impostos, porque o nome disso é graça. E aí, o texto é muito claro que diz que não estará isento de pagar impostos em todo Israel. Então toda a minha vida com Deus, eu não posso colocar nenhum tipo de imposto, porque é como se eu estivesse renunciando o filho que foi me dado. Se eu entro para a família real, eu nunca mais pago imposto na minha vida. E eu não pago imposto sobre aquilo que eu quero, eu não pago mais imposto nenhum. Porque existe muito um ensinamento de que a graça veio, estamos agraciados por Jesus, mas certas coisas nós temos que plantar para colher. Eu já não acredito mais nisso. Eu acredito que eu não preciso mais pagar nenhum tipo de pedágio para a religião. Eu não preciso mais pagar absolutamente nada para desfrutar, para usufruir desse casamento. Porque eu entrei para a família real. O maior gigante que a igreja tinha, o maior obstáculo, o maior problema foi destruído, foi destronado lá na cruz. Então toda a minha vida com Deus agora, ela não pode ter nenhum tipo, repita comigo assim, igreja, nenhum tipo de imposto. O que é imposto? O nome já diz, imposto, eu estou impondo. Eu vou impor para você um tipo de comportamento para você ser salvo. Eu vou impor um tipo de comportamento para você ter um crédito com Jesus. Eu vou impor um tipo de comportamento para que você se sinta na presença de Deus. Nós somos roubados e fomos enganados por muito tempo. Mas graças a Deus, a liberdade e a graça chegou sobre nós. E aí eu vou colocar mais pedágios sobre a sua vida. Vou colocar uma coisa chamada pecado. Esse vai ser o imposto. Pecado. Esse vai ser o imposto
que eu vou colocar nas suas costas. Pecado. Pecado. Tem uns que não conseguem falar essa palavra direito. Pecado. Esse vai ser o maior imposto que você vai ter que pagar. Porque o salário do pecado é a morte. Como se nós estivéssemos em prol desse trabalho ou em prol desse tipo de salário. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus virou para os discípulos, para os 12, e falou assim: o que estão falando de mim aí? Só que Jesus ele falou assim: o que os outros dizem? A opinião de vocês eu sei, mas e o que os outros dizem? Vamos lá. Responderam: alguns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, e outros, Jeremias, falam que você é um dos profetas. E vocês? E aqui tem que ficar muito claro, porque o entendimento que nós temos aqui, graças a Deus, nesse ministério, ele contradiz e ele choca tudo que está lá fora. Mas a minha preocupação não é o que está lá fora, é com vocês. Ontem eu trouxe uma mensagem dizendo que eu preciso dar importância e eu preciso dar voz para aqueles que querem nos ouvir. Percebe que se vocês estiverem muito forte, mas muito forte, nós vamos conseguir anunciar essa mensagem para o mundo inteiro. Diga aleluia. Agora, se vocês estiverem fracos, vai ser difícil. A primeira mentalidade que tem que mudar, antes de mudar lá fora, tem que mudar aqui dentro. Vamos lá. Aí ele falou: tá, e vocês que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele não pensou duas vezes. Versículo seguinte. Respondeu Jesus: feliz é você. Ah, filho de Jonas, porque isto não foi nem revelado a você. Não foi por carne, não foi um pastor, não foi sangue, não foi algo que você leu, mas por meu Pai que estás nos céus. Olha que interessante, eu vou traduzir para vocês o que aconteceu. Todo mundo chamando Jesus de profeta. E aí Pedro fala: eles falam tudo isso, mas para mim você é o Filho de Deus. Jesus olha para ele e fala: cara, que melhor resposta você deu, porque muitos de vocês me veem como um Deus, como um semideus, como um gigante, mas você soube me ver como um filho. Volta um versículo antes. Eu tenho uma mensagem para você nessa manhã. Você é um filho amado de Deus. Só que agora você vai chocar. Agora você vai bugar. Lucas capítulo 3, versículo 21. Qualquer um poderia falar assim: você é um Deus na terra, você é um semideus, você é um curandeiro, você é um milagreiro. Eu tenho uma palavra para você. Você, antes de ser uma boa esposa, antes de você ser um marido que trabalha muito para sustentar os luxos da sua esposa, vai falando Deus nesse lugar, vai trabalhando quando vai tocando. Antes de você ser um filho que brigou com a mãe, antes de você ser uma mãe que está tentando controlar o filho, antes de você ser um desviado, antes de você ser alguém que afastou da igreja, antes de você ser alguém que está em pecado, antes de você ser tudo isso, existe uma primeira classificação. Repita comigo: filho de Deus. Cara, que você fique leve, que nessa manhã isso tome seu coração. Você não é um baterista da igreja, você não é o baixista, você não é o cara que toca o violão, você não é o cara que abre o culto, você não é o pastor. Antes de tudo isso, existe uma veste. Todas essas coisas são vestes secundárias, são vestes que ficam em terceiro lugar.
A primeira veste que temos que colocar sobre nós todos os dias é a confissão que somos filhos de Deus. Antes de você ser preto, antes de você ser branco, antes de você ser classe média alta, antes de você ser rico, antes de você ser pobre, antes de você ser mulher, antes de você ser homem, antes de você ser hétero, antes de você ser homo, você é um filho de Deus. Olha isso, gente. Quem está vivo dá um aleluia, pelo amor de Deus. Repita comigo, eu sou um filho de Deus. Só 2 falaram. A fotógrafa e o que está atrás ali. Fala comigo, eu sou um filho de Deus. Olha isso aqui. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu abriu. Nunca tinha acontecido isso. O céu abriu, versículo seguinte, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de córpora, como uma pomba. Então veio do céu uma voz, a voz veio assim, pum. Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Estava se confirmando algo dos céus aqui na terra. O céu se abriu só para deixar esse recado. Você não é um cara que vai fazer só milagres. Você não é um cara que só vai curar pessoas. Você não é um cara que só vai tocar a vida de pessoas. Você não vai ser só um empresário aqui dessa igreja. Você não vai ser só um palestrante aqui dessa igreja. Você não vai ser só um pregador aqui dessa igreja. Você não vai ser só um obreiro aqui dessa igreja. Você não vai ser um cara que cuida de fotos aqui dessa igreja. Não. Você é isso aqui, cara. Tu és o meu filho amado. E isso aqui é incondicionalmente. A posição de filho vem em primeiro lugar. Percebe que quando um bebê nasce, antes de ele tomar qualquer decisão, a primeira posição que ele tem é de filho. Me diz, mostra para mim o que você pode fazer para sair da posição de filho ou filha da sua mãe e do seu pai. Me mostra. Vai, me mostra, cara. Me mostra. Me diz o que você pode fazer. Me diz o que você consegue fazer com o seu sangue que troca. Que você não é mais filho do José, filho da Maria, filho do André, filho do fulano, do ciclano. O que você pode fazer? Você percebe que nada consegue te tirar esse título. Vamos lá. O filho falou assim, pai, quando o filho volta, ele tem que apresentar os erros dele, porque a igreja ensinou assim. Tem que ficar de banco, tudo errado aí, tem que ter disciplina, tudo errado aí, não importa que foi Deus que te deu o dom, isso aí pouco importa, você tem que ficar de banco para servir de exemplo. Chamado? Tem chamado, mas a gente vai estacionar o seu chamado, porque você tem que ser a disciplina. Você é um pássaro, mas a gente vai te engaiolar, porque você tem que ser a disciplina. O seu erro, ele afastou o seu dom. O seu erro, as suas falhas, o seu pecado, ele te impede de servir a Deus. Até porque o seu pecado é mais forte que o sangue, você não está entendendo as coisas? O filho, ele veio apresentando tudo. Eu errei, eu pequei contra céu, contra ti, eu não sou digno de mais nada. Olha lá. Versículo seguinte. O pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o anel em seu dedo, calçados em seus pés. Lá. Tragam um novilho gordo, mata agora, mata na frente dele. Não mata atrás, mata na frente dele. Vamos fazer uma festa. Vamos todo mundo se alegrar.
Quando o filho está sempre expondo o pecado, quando o filho está apresentando todos os erros, você vê que o pai, o pai não tinha perguntado nada, e o pai não queria ouvir nada daquilo. O pai queria fazer uma festa e voltar e colocar as vestes de filho nele. Porque ele mesmo tirou as vestes de filho, não foi o pai que tirou. Foi ele, quando saiu da casa, ele tirou as vestes de filho, ele se sujou, ele se prejudicou todo. Aí quando ele volta, ele vem todo rasgado, todo machucado, e o pai fala: cara, você voltou, pega as vestes para ele, encaixa tudo nele aí, dá tudo. Ele: pai, mas eu errei, e toma tudo aí, traz o bezerro, mata na frente dele para ele ver o quanto eu amo ele. Vestes estão sendo colocadas sobre nós nessa manhã, amém? Amém. Vestes do quê? É isso. Antes de você ser qualquer coisa, você é um filho amado. Gálatas, coloca para nós, coloca para nós. Gálatas capítulo 3, versículo 26. O que está escrito aí, igreja? Só 2 sabe ler, só 3 é alfabetizado na igreja, só 3 é alfabetizado. Vamos lá de novo? 1, 2, 3. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Uau, o que aconteceu? Pode me chamar de Paulo Freire agora, hein? Vocês aprenderam a ler agora, hein? Igreja, lá, ó! Vamos ler de novo, ficou tão bonito vocês lendo. 1, 2, 3. Yes! O texto não diz alguns de vocês. O texto não diz aquele que traz a maior oferta. O texto não diz aquele que é o maior dizimista. O texto não diz aquele que é mais presente. O texto diz que todos. Olha lá, o versículo seguinte. Pois os que estão em Cristo e foram batizados de Cristo se revestiram. Não é batismo nas águas, é batismo de... Percebe? Percebe que tem pessoas mais imersas em Jesus Cristo e que nunca colocaram o pé sequer nas águas. E você olha para a pessoa e fala: cara, tem Jesus em você aí. E a pessoa fala: ah, é? E muitos que desceram as águas, está longe de se parecer com Cristo. A posição de filho, cara. As vestes colocadas em mim. E sabe o que eu digo? O pai nunca se desfez, na verdade, das vestes do filho. Imagina um cara que vai embora. E as vestes ficou lá. Porque o pai sabia que ele ia voltar. E o pai sabia que ele ia precisar dessas vestes de filho. Cara, você é meu filho, toma aqui. Não, mas eu quero explicar todos os meus erros. Eu tenho uma lista do que eu aprontei. Eu tenho uma lista do quanto eu falhei. Eu tenho uma lista de quanto eu fiquei distante. Eu tenho uma lista para te apresentar dos pecados médios, graves. Eu tenho uma lista para falar dos mandamentos, dos 613, não dos 10, dos 613. Eu errei nesse. O pai não permite muito, o pai interrompe ele, que nessa manhã, que nesse período da sua vida, você possa ser interrompido. Você possa ser paralisado, porque você sempre apresenta algo para Deus, você sempre coloca um obstáculo para Deus, que você possa ser interrompido nesta manhã, e que você possa aceitar, cara, essas vestes, esse grito, esse chamado de filho. Aí você diz assim: não, eu preciso melhorar para servir a Jesus, eu preciso me consertar para servir a Jesus. Me diz o que você vai fazer entre hoje até daqui um mês ou a próxima ceia, que vai te fazer digno de servir a Jesus.
Eu digo para você, absolutamente nada. Nós somos ensinados, nós somos treinados, somos doutrinados a domesticar pecados, pecadinho, pecadão. Se faz isso, pode servir, se não faz isso, pode servir, se não... A gente colocou tudo num balaio, cara. E a veste do pai lá, mofando. Mata esse bezerro agora, faz sangrar, mas faz sangrar na frente dele. Eu preciso que ele veja. Faz sangrar na frente dele. Faz sangrar na frente deles. Coloca no mais alto lugar. A cruz tem que ser um lugar que todo mundo vai ver. Porque eu preciso que eles vejam o quanto eu amo eles. Eu preciso que vocês saibam disso. Você pode dar um aleluia? Aleluia. Você pode dar um aleluia? Aleluia. Eu estou para pegar um cachorrinho, diga aleluia por isso. Aleluia. Cachorrinho, né? Um cachorro enorme, é o tamanho desse altar o cachorro. Diga aleluia, ué. Aleluia. Liga para as amarrações da Daiane aí, ela está amarrando ali do lado ali. E eu fiquei pensando, eu falei, puxa, quando eu viajar, eu vou deixar esse cachorro com quem? Aí pensei nos membros da igreja. O Wellington já cuida de um cachorro, mas eu acho que cabe lá um cachorro. Pensei na tia Tica. Na tia Tica não tem ninguém. A tia Tica é o ponto mais favorável. Falei, vou deixar na tia Tica, ela deixa na laje lá. Pensei na Rainha, que é minha mãe. Falei, mas poxa, a casa da minha mãe é pequena. Fui pensando em cada um. Falei, vou deixar com a Gabriela e tá tudo certo. Ou deixar com o Jonathan também, que o Jonathan tem cara de adestrador, né? Tem uma cara de adestrador. E fiquei pensando. E aí sabe o que me veio à tona? Que se eu tivesse um filho, eu deixaria o filho, ia viajar, alguma coisa assim, não pudesse levar, deixaria ele com algum de vocês, e eu pagaria por isso. Eu mandaria recursos para você. Não porque eu gosto de você, mas porque eu amo o meu. Entende que os recursos estão chegando? O pai deixou o filho com vocês. Não vai faltar nada, diga aleluia. E não vai faltar porque você é legal, ou porque você é muito de Deus. É porque o pai está preocupado com o filho que está dentro de nós. Nunca foi sobre a gente, tudo sobre ele. Quanto mais eu entender isso, mais ele cresce, mais esse amor explode, mais me dá forças para ir na contramão. Eu tenho uma palavra que eu coloquei no Instagram, uma vez eu coloquei assim: nós não temos coragem de pregar completamente o amor de Deus, porque o dia que nós começarmos a falar desse amor, é o dia que seremos crucificados, não pelos de fora, mas pelos de dentro. Você pode dar um aleluia? Dá uma linda salva de palmas para Jesus, vai. Bem forte, que é para Jesus. Oh!